Um outro tipo de teste não funcional que pode ser aplicado, que é bastante aplicado, é o teste de robustez. Então, o que é robustez, né? A gente pode pegar a definição do glossário da I3E e robustez, né, é definida como o grau em que um sistema ou um componente pode funcionar corretamente em presença de entradas inválidas ou sob condições ambientais estressantes, né? Então, talvez, né, dá para pensar em que nos testes que são feitos nos carros, né? Então, de jogar o carro, né, num muro, né, ver o que acontece. No software, o objetivo é verificar se o sistema, né, se o comportamento do sistema, ou qual é o comportamento do sistema, né, se é adequado, em uma situação em que tem entradas inválidas, entradas inoportunas, né, inesperadas, estranhas, né, ou no geral em condições ambientais anormais, né. Então a ideia é, bom, vamos ver quanto esse sistema consegue funcionar mesmo se a gente começa a dar coisas estranhas na entrada, né. Mas então qual é a ideia, né? Por que testar robustez? O que a gente espera encontrar, né, com isso? A ideia atrás do teste de robustez é que o mau funcionamento de um software, né, pode ser devido, sim, a defeitos introduzidos pelos desenvolvedores, né, implementação errada, defeitos até na especificação e coisas do tipo, né, coisas que principalmente dependem do sistema, mas também há falhas, né, do ambiente de operação. Pode ter problemas no software, problemas assim, no software, na plataforma software, né, no sistema operacional, na plataforma hardware, pode ter problemas em serviços que o sistema usa, pode ter problemas dos usuários, né, então, no geral, né, pode ter consequências que podem afetar um número muito grande de pessoas, né, ou no geral podem se manifestar em situações inesperadas, né. E isso inclui, né, entre as outras coisas, ataques, né. Ataques podem ser vistos como um mau funcionamento ou do ambiente, né, ou o fato do sistema estar operando em um ambiente hostil de alguma forma, né, um ambiente diferente do esperado, né. Então, teste de robustez, de alguma forma, a forma limitada, né, é uma forma de testar a segurança do software também. Uma primeira abordagem para teste de robustez é o fuzzing, né, o fuzz testing, que a ideia é simples, basicamente, né. A ideia é de gerar entradas aleatórias para o programa até ele falhar, né. Então, aplicar dados aleatórios ou quase, né, às vezes baseado com algum conhecimento do sistema, até, né, ele falhar, se ele falhar, né. As primeiras abordagens eram, né, basicamente baseadas na geração aleatória de dados de testes, né, então random, né, random fuzzing, então um fluxo de entradas aleatórias é enviado ao sistema em forma caixa preta, né, em várias formas, né, dependendo do sistema, pode ser opções de linha de comando, eventos, interrupções, né, coisas de vários tipos, né, para ver como o sistema reage a coisas inesperadas, coisas inválidas. Técnicas mais avançadas combinam a execução simbólica do sistema, teste dirigido em modelos, geração dinâmica de casos de teste baseado em mutação. Então
usam algum conhecimento do sistema para gerar entradas aleatórias, mas com algum critério. Entre esses, né, o Mutation-Based Fuzzing tem algum conhecimento sobre o formato de entrada, né, e então, né, uma ferramenta gera variantes das entradas esperadas pelo sistema. E o Generation-Based Fuzzing utiliza um modelo das entradas esperadas para gerar dados de testes, né? Então, essas abordagens um pouco mais avançadas, ele às vezes tem uma cobertura melhor do que gerar dados completamente aleatórios, que a maioria são ignorados, né, pelo sistema. Então, se você quer detectar algum defeito, utilizar algum conhecimento do sistema e, de novo, com a ideia parecida do valor limite, gerar dados perto dos dados válidos do sistema, tem maior chance de detectar problemas. Uma outra técnica útil, né, ou talvez a principal para testes de robustez, é a técnica de injeção de falhas, em português, que na verdade o nome, né, original em inglês é fault injection, né? Então aqui percebem que tem um problema de tradução, né, que fault injection seria injeção de defeitos, mas em português é estabelecida esse nome de injeção de falhas, né? Enfim, fault injection, né? A ideia, né, é de injetar, né, alguns defeitos dentro do sistema para ver se esses defeitos são detectados de alguma forma pelos mecanismos que deveriam detectar. O histórico da fault injection começa nos anos 70, né, aproximadamente, e era uma forma de testar componentes hardware, né, de simular defeitos dentro do hardware, né? Então, né, por exemplo, se quebrava alguma parte do circuito, né, para ver o efeito no componente como um todo. O objetivo dessa técnica, né, essa técnica visa observar o funcionamento do sistema em presença de defeitos, né, para ver, né, o que acontece, para ver se eles são tratados de forma adequada. Então é uma forma de acelerar a criação, a aparição de defeitos. Tem dois objetivos, né? O primeiro é a verificação dos mecanismos de tolerância à falha, por exemplo, gerenciamento de exceções, né? Então, se eu quero testar o exception handling, né? Gerenciamento de exceções, eu preciso que sejam disparadas exceções, e se o meu sistema está funcionando corretamente, eu preciso injetar essas exceções, né? Segundo objetivo, medição. Então, medir atributos de qualidade, né? Com que frequência, né? Com que taxa eu consigo detectar ou resolver defeitos, né? Por exemplo, se eu sei lá, estou implementando um módulo daqueles códigos, né, de error correction, por exemplo, que existem nos processadores, né, ou nas memórias, que são códigos que eles conseguem corrigir alguns erros, né, podem ir procurar lá, ver o que é. Enfim, para testar um módulo que implementa error correction, eu preciso que esse erro apareça, né. Essa técnica é bastante utilizada no teste de robustez, né, porque de fato eu quero, né, ver como o meu sistema está funcionando, por exemplo, em um hardware que está falhando, né, coisa do tipo.
Existem várias técnicas de teste de robustez que têm evoluído ao longo dos anos, né? Começando por injeção de falhas físicas no hardware, né? Inicialmente a injeção de falha nasceu como injeção de falhas físicas, depois tem passado a ser injeção por software ou injeção em software, que inclui várias técnicas, né? Em particular, o teste de interface, né? Teste de robustez de interface, que por mim, né, pode ser considerado outra forma de chamar o fuzzing mesmo, né? Então o teste de interface ele, visa testar a interação com a interface do sistema, enviando entradas inesperadas, né? Então inicialmente entradas aleatórias e entradas inválidas, né? Depois, mais recentemente, testes de tipo específico, né? Então testes que usam informação do tipo de dado usado na interface para gerar os casos de testes, né? E ainda mais recentemente testes orientados a objetos que são aplicados para interfaces que usam objetos como parâmetros, né? Então que são capazes de gerar dados em forma de objetos. Além disso, temos os testes de mutação, né? Que tem algo parecido com injeção de falha, mas o propósito é um pouco diferente. A gente vai ver isso em outra unidade da disciplina. E agora, mais recentemente, né, testes baseados em modelos que são usados para testes de vários tipos, incluindo testes funcionais, mas podem ser usados também para testes de robustez. E vamos ver também mais em detalhes em outra unidade de testes baseados em modelos. A visão esquemática do teste de robustez ou da injeção de falha é bem simples, né? Tem uma primeira fase de preparação em que o sistema-alvo, o sistema under test, né, é executado com algumas entradas de teste e os resultados são coletados, né? Então, o sistema é executado normalmente. Esses resultados coletados vão formar o chamado de padrão ouro, que vai servir depois para comparação. E em uma segunda fase, né, as falhas são injetadas no sistema, né, os defeitos, né, então podem ser entradas inválidas, né, entradas inesperadas, podem ser alterações no código do sistema, então alguma injeção é feita no sistema, o sistema é executado nas mesmas condições anteriores, né, com as mesmas entradas, ou o mesmo workload, por exemplo, né? Se a gente pensar em um teste de desempenho, mas é executada, né, a versão do sistema com a injeção, e são de novo coletados os resultados. Os resultados são comparados com o do padrão ouro, e claramente aqui é esperado que se tudo der certo, os resultados sejam o mesmo, né? Então, se o sistema resistir à injeção das falhas, como esperado, né, o resultado deveria ser o mesmo. Se tiver alguma diferença, é claro que isso quer dizer que a falha teve efeito, né, e que então causou algum problema, alguma falha do sistema em si, né? Existem várias técnicas de injeção de falhas. Inicialmente, né, se fazia a injeção no hardware, né, por hardware, então alterar diretamente os pinos dos componentes ou utilizar radiação de íons, né, ou radiações eletromagnéticas, que tem o efeito de alterar os valores das memórias, né, de fazer o bit flip. Então a radiação altera, né, o conteúdo das memórias,
ou perturbações na fonte de alimentação, entre outras alterações físicas no sistema. Essas técnicas, claramente, né, são limitadas pela complexidade do hardware, né? Então, hardware que fica cada vez mais complexo é um problema, né? Porque para fazer injeção nos pinos, por exemplo, de um processador, você, né, quando o número de pinos começa a ser muito grande, ou você precisa de trabalhar numa escala, né, de dimensão muito pequena, né, isso vira complicado. Claro, você tem uma baixa capacidade de controle e de observação dos efeitos, né, por causa das limitações do hardware, das interações, né, do hardware. Às vezes é difícil controlar, por exemplo, um único pino de um processador, né, sem afetar os outros, né. E claramente o custo de desenvolvimento é baixa portabilidade, porque uma vez que você sim faz injeção em um computador, né, mas para fazer a mesma injeção em outro você precisa instrumentar tudo de novo, o que claramente não é simples e nem rápido de se fazer. Por isso, né, tem sido desenvolvida simulação de falhas, né, então as falhas são, o efeito das falhas é avaliado em uma simulação, né, então tipicamente isso é feito para modelos de hardware, né, de circuitos, portas lógicas, então que existem modelos bem estabelecidos para isso, né? Então, por exemplo, se uma entrada de uma porta lógica começa a dar sempre zero, né? O que acontece, isso pode ser simulado de forma simples, né? Essa abordagem também tem problemas, porque para falhas, né, mais específicas, os modelos viram muito complexos, né? Então o esforço de desenvolver a simulação apenas para isso, né, é muito alto, né? E às vezes o tempo de execução dos experimentos também é alto, então às vezes, né, pode não valer a pena, né? E com base nessas considerações, né, foi desenvolvido o que é chamado de injeção por software, ou Software Implemented Fault Injection, o SWIF, né, que é basicamente simular, né, as falhas hardware diretamente no software, né? Então é um software que injeta falhas, né? As falhas, em vez de injetar as falhas no hardware ou de simular o efeito das falhas, é injetado o efeito das falhas diretamente no software. Para entender melhor como isso funciona, vamos ver, né, vamos pensar qual é o objetivo da injeção de falhas físicas no teste de robustez, né? E o objetivo é de entender como o sistema reage, né, às falhas do ambiente. Então, por exemplo, quando aplicamos a radiação de íons, né, radiação de íons pesados ou eletromagnéticas ao sistema, queremos ver como o sistema reage em um ambiente que tem muita radiação eletromagnética, como pode ser o espaço, por exemplo, né? Muita radiação, como pode ser o espaço. No espaço, um dos problemas é que existem radiações alfa, né, que tem o efeito de poder causar um bit flip, né, poder causar uma inversão de dados na memória, né, ou alteração de dados na memória. Então, o objetivo da injeção de falhas físicas é ver qual é o efeito disso no sistema, né? Então, a ideia de injeção de falhas por software é que podemos não injetar diretamente no hardware, mas injetar o efeito no software, né? Ou injetar o efeito por meio do software, né? O princípio geral é que a execução do sistema, né, do System Under Test,
é interrompida, né, de alguma forma, pode ser com execução com debug, ou com alguma interrupção, né, algum timer, alguma instrução especial que é executada, e nessa interrupção é executada uma rotina de injeção de falhas que tem o efeito de emular a ocorrência de falha, introduzindo erros em diferentes partes do sistema, né? Por exemplo, se você quer emular o efeito de uma falha numa memória, né, em vez de injetar a falha na memória, que é, né, objetivamente difícil, você precisaria alterar fisicamente a memória do computador. Você pode interromper a execução do software e executar uma rotina que vai alterar o dado em alguma variável, né, que isso vai emular o efeito de ter uma falha na memória. Depois disso, a execução do sistema é retomada, então o sistema está executando com o efeito daquela falha no estado dele, né? Então, né, depois disso, o comportamento do sistema é observado, né, para determinar se o erro está se manifestando de alguma forma, né, avaliando, por exemplo, as saídas do sistema, as fronteiras dos componentes, log, tratadores de exceção, coisas tangíveis, né? Quando é que pode ser usada a injeção de falhas, né, ou injeção de falhas por software? O objetivo principal é validação de mecanismos de tolerância à falha, né? Então, se eu tenho mecanismos que são feitos para resistir a falhas, né, eu preciso, como é que eu posso validar esses mecanismos, né, injetando falhas, né? Isso é uma forma de usar, né? Outras formas simplesmente, né, ver o que acontece, né? Então, predir cenários de caso pior, avaliação de riscos, né? Então, ver o que acontece, o que pode acontecer em caso de falhas, né? E também benchmarking, né? Então, ver quais sistemas se comportam melhor, né, em presença de falhas, né? Aspectos chaves a ser considerados, né, são, primeiro, a representatividade do defeito, né? Então, não é que qualquer coisa que é injetada faz sentido, né? Então, os defeitos que são injetados devem ser representativos de defeitos reais que podem acontecer, né? Porque senão isso não vai ser muito útil na avaliação do sistema em si, né? Porque você está medindo, por exemplo, que o sistema resiste a falhas que nunca vão acontecer na execução real, no mundo real. Tem que ser identificadas, né, as classes mais propensas ou em que tem mais chance de ter defeitos, né? Então, métricas de complexidade ou históricos de classes com mais defeitos. É claro, você não vai injetar, né, fazer fault injection em uma classe que tem um método de 5 linhas, né? Porque né, a menos que não seja alguma coisa bem específica, né, provavelmente não tem um impacto muito grande no sistema, né? Né, enfim, técnicas que injetam falhas, né, similares aos casos reais, similares ao que podem existir de verdade no software. Existem trabalhos que, tipo esse, né, de Duraes e Madeira, de 2006, que tem identificados quais são os tipos mais comuns de defeitos em software, né, com uma categorização. Então, eu vou colocar esse trabalho para vocês lerem, né, também. Então, por exemplo, né, missing function call, né,
esquecer, né, de chamar alguma função, né, missing end expression in expression used as branch condition, né, então falta alguma expressão end, né, em alguma expressão condicional e tal, né. No geral, os testes de robustez podem ser baseados tanto na interface, né, como tipo fuzzing, né, podem ser baseados no código, com mutação do código, ou em modelo. E a injeção de falhas pode se dar tanto em tempo de compilação, né, em que alterações são feitas no código-fonte ou no código assembly ou bytecode, né, por exemplo, se a gente pensar no Java, ou em tempo de execução, em que, né, o sistema é interrompido, né, com algum processo de injeção de falha rodando em alguma forma privilegiada, né, que interrompe a execução do software e injeta os defeitos, alterando os valores das variáveis e coisa do tipo, né. Um exemplo de um software, né, que faz injeções em software é o G-Swift, né, né, Generic Software Fault Injection Technique, que injeta defeitos de software por meio de mutação de código binário. Então, basicamente ele pega o código binário de uma aplicação, faz uma análise de padrões de código, define algumas alterações no código, né, a ser feitas no código, e traduz isso em mutações a serem introduzidas no código binário. A distribuição dos defeitos a serem injetados é determinada analisando bugs em software reais, né, então defeitos que realmente acontecem no software, e com base nisso, né, o G-Swift tenta introduzir esses defeitos reais no código. Uma das particularidades dessa ferramenta é que não precisa do código-fonte, né, então permite a injeção em código-fonte fechado, né, então, podendo trabalhar diretamente no código binário, pode ser usado para injetar em código quando você não tem um código, né, que é uma situação às vezes que acontece, né, se você trabalha né, como testador por terceiros, né, por exemplo, que você recebe o software a ser testado já compilado, né, então você precisa testar sem ter realmente black box, né. Então, um exemplo, né, falta de expressão AND, né, basicamente, né, tem né, o código-fonte inicial, né, que não é necessário, mas só para entender, né. Se a gente tem uma if a igual a 3 e b igual a 4, né, do something, né, faz alguma coisa, basicamente isso, né, a injeção modifica isso em if a igual a 3 do something, né. Então, o código binário original é esse, né, simplesmente ele vai substituir algumas instruções com no-op, né, que é não fazer nada, né, e né, então tem um código binário alterado, né, emulando o defeito. O defeito, né, então aqui é injetado diretamente no código binário, né, o código fonte aqui é só para melhorar o entendimento. Injeção de falha, né, pode ser feita na interface, né, então isso simplesmente
para cada interface do software vai né, entender quais são as entradas válidas e então quais são as entradas inválidas, né? Nas entradas inválidas você tem duas opções, né, também, que pode estar especificado que deve retornar erro, né, ou pode não estar especificado. Então, às vezes, né, uma coisa que acontece muito é que você pode ter entradas que inválidas, que não é especificado o que o sistema tem que fazer, né, então essas são aplicadas no software para ver se a saída do software é robusta, né? Então, por exemplo, vai avisar que a entrada não é válida ou se né, acontece alguma falha, então quer dizer que tem um defeito no software. Vamos ver agora um exemplo de metodologia para injeção de falhas, né, que é a metodologia ballista, ou a ferramenta ballista, que foi introduzida num trabalho de Koopman no 99, né, 1999, para injeção de falhas em sistemas operacionais. E no teste funcional do software, né, temos visto que tem os conceitos de caso de teste, item de teste e oráculo, né, que é basicamente uma especificação do que o sistema tem que fazer. A metodologia ballista usa combinações de valores ruins, como caso de testes, mantém o conceito de item de teste e usa watchdog timer, né, timer watchdog e core dumps como oráculo, né, no sentido que verifica se teve uma falha ou não do sistema com base em timers e a existência ou não de core dumps. Então, na metodologia ballista, basicamente, são aplicados, as falhas são injetadas na interface das APIs do sistema operacional, né? Então, por exemplo, uma chamada, uma função write que tem 3 parâmetros, tem 3 pontos para injetar falhas, né, que é o parâmetro fileDesc de tipo inteiro, buffer, né, que é um ponteiro void, né, um buffer de memória, e nbytes, que é de tipo size t, né, de tipo tamanho. Para cada tipo de dados são definidos os possíveis valores a serem injetados, né? Então, por exemplo, para o buffer, né, é usado um buffer, por exemplo, de tamanho 1, buffer de tamanho 512, um buffer vazio e tal, né? Então, a metodologia define valores a serem injetados para cada tipo de dado e então, por exemplo, né, com um caso de teste, né, pode ser write com fd closed, buffer null, size neg, né, então um valor negativo de tamanho, né. Como eu falei, existem valores pré-definidos para diferentes tipos de dados, né, aqui alguns exemplos a mais, né. Para inteiros são usados os valores 0, 1, menos 1, o máximo de valor inteiro é o mínimo valor inteiro, né? Mesma coisa para números reais, né? 0, 1, menos 1, valor mínimo e máximo do double, né? Para booleanos é usada a inversão de estado, né? Então se o valor era verdadeiro, vira falso, se for falso, vira verdadeiro. Para string, né, string valor null, a string do tamanho da memória virtual, uma string com caracteres especiais, por exemplo, fim do arquivo, né, caracteres de formatação e outros. Para um descritor de arquivo, pode-se usar 0, 1, menos 1, de novo os valores de inteiros.
mas também descritores de arquivo aberto para leitura, de um arquivo aberto para escrita, de um arquivo vazio, de um arquivo apagado depois de ter atribuído ao descritor. Enfim, para cada possível tipologia de tipo de dado que pode ser usados nas APIs, né, do sistema operacional, são definidos quais valores podem ser usados. Na execução dos testes são estabelecidos vários períodos, né, em cada caso de teste é executado em vários períodos, né, com a ideia de executar o caso de teste em vários estados do sistema, né? Então, para cada função da API, são executados vários casos de testes em vários momentos da execução, com vários parâmetros, né? Como é que são avaliados os efeitos da injeção? O balista usa uma classificação usa uma classificação que é a escala CRASH, né, para classificar os efeitos da injeção, para classificar as falhas dos sistemas operacionais, que contém vários níveis, né, um efeito catastrófico, né, que o sistema operacional é corrompido e a máquina cai ou reinicia, né? Então esse é o efeito pior, né, das falhas. Reinicialização, em que a aplicação é bloqueada e precisa ser abortada, né, alguma aplicação executada no sistema operacional. Aborto, em que a aplicação termina, né, termina por si. Silêncio, em que nada é assinalado, mas deveria ter sido, né? Então não foi sinalizado nada, mas na verdade tem algum problema na aplicação. E obstrução ou hindering, né, que é a H do crash, o código, né, a mensagem de error não é correto, né? Em todas as outras situações, né, então se o código de erro é correto, claramente não é considerado como falha. O trabalho, né, de Koopman e outros, né, em 2002 aplica o balista em vários sistemas operacionais, né, e tem experimentos bem amplos, né, diria, avaliando, né, a robustez de vários sistemas operacionais da família POSIX, né. Então foram avaliados esses sistemas operacionais em 233 chamadas de funções, né, e esse é o resultado. Então assim, né, alguns, né, por exemplo, FreeBSD, que é sistemas operacionais bem usado, bem conhecido, né, 30% das injeções teve um abort, né, mais ou menos 20% teve um silent, né, e só, né. Esses com uma estrela quer dizer que teve um catastrophic, né, quer dizer que a injeção, então um uso, né, errado, né, de APIs por algumas aplicações teve o efeito de fazer travar a máquina, o sistema operacional como um todo, né. Então esse é o efeito mais grave, né. E em poucos casos, né, na verdade causou o reboot, né, o restart da máquina, né. Mas isso, né, mostra, né, que mesmo em sistemas operacionais estabelecidos, né, Linux, FreeBSD, SunOS, né, chamadas de API com parâmetros errados pode causar né, fechamento, né, de aplicações ou até
restart di macchina ou, enfim, desligamento do sistema operacional, né? Travar o sistema operacional. Algumas técnicas para injetar falhas são também baseadas em modelos. Modelos que podem representar, por exemplo, a sintaxe da interface, né, a definição da interface, em algumas gramáticas ou em XML. Por exemplo, tinha o WSDL, né, para serviços web, né, o SOAP, enfim, tem, especialmente no domínio de serviços, tem às vezes linguagens que são utilizados para definir o que um serviço pode aceitar como input, né? Agora talvez seja o YAML, né? Uma linguagem que é utilizada para definir isso, né? Ou os modelos podem representar o comportamento do sistema, né? Ou do ambiente. Esses tipos de modelo, no geral, são utilizados para enumerar, né, o tipo de valores a serem injetados, né, como auxílio para entender quais tipos de valores são inesperados para aquele sistema, né? E no geral eu diria que assim as técnicas variam com base no tipo de modelo, né? Uma forma é de usar técnicas baseadas em modelos de estado, né? Que se baseiam nos estados e transições existentes para determinar quando e o que injetar, né? Então, basicamente, a ideia é de usar a informação em estados e transições para dizer, por exemplo, bom, nesse estado não é esperado o input A, então aqui eu posso injetar o A para ver o que acontece, né? Então, com base em uma análise desse tipo, o modelo é estendido para representar o comportamento em presença de falhas, né? Onde falhas são eventos inválidos e eventos inoportunos, né? Eventos inválidos, eventos que não existem no conjunto de eventos esperados por aquela determinada máquina, eventos inoportunos, que são eventos que não são esperados naquele dado estado. Para ter um exemplo muito simples, eu posso ter aqui um modelo de um sistema, né, com 3 estados, né? Eu tenho EC0, EC1, EC2, posso receber como input A e B, né, A ou B, e posso produzir X ou Y, né? Então esse é o modelo nominal, né? Mas eu posso incrementar esse modelo considerando 3 tipos de defeitos, né? O silêncio, né? Então eu não recebo nada, entradas inválidas, né? Entradas inoportunas, né? Entradas inválidas, né? São aquelas que não estão previstas no conjunto de input que eu espero, né? Então eu espero A ou B como entradas, mas eu posso, né, por exemplo, receber A primeiro, né, ou B primeiro, né? Então posso receber algo que não é nem A nem B. Então se acontecer isso, por exemplo, em S1, eu preciso ir em um estado, né, algum estado de erro, né? Eu não vou em nenhum desses, mas eu preciso ir em algum estado especial de erro, né? Então vou adicionar isso no modelo do sistema. Aqui em S1, né, eu posso receber só A, né, de acordo com o modelo, mas então eu posso adicionar entradas inoportunas, né? Em S1 eu não espero receber A, mas o que acontece se eu receber... eu não espero receber B, né? Eu posso receber só A, mas o que acontece se eu receber B, né? Então eu posso especificar, né, que se eu receber B, não vou emitir nada e vou ficar no mesmo estado, por exemplo, né? Ou poderia dizer que eu vou no estado de erro. E o caso do silêncio, né, aqui no S0 ou S1, né, se eu não receber nada, né, eu fico no mesmo estado, eu vou emitir delta, né, que
bom, algum outro símbolo, né? Agora não lembro exatamente, mas a ideia é que eu posso especificar explicitamente o que acontece no caso, o que deve acontecer, né, no caso de falhas acontecerem, né? Então posso usar esse modelo estendido para aplicar casos de teste ao sistema, né? Então, se eu receber B aqui em S1, o sistema realmente fica em S1 ou, né, ou por exemplo, ele vai em algum outro estado, né? E por outro lado, eu posso usar esse modelo para refinar a implementação do sistema. Bom, é isso, né, para essa parte, para essa unidade. Aqui, de novo, tem algumas referências, né? Eu vou colocar também algumas leituras no Classroom, né? Mais sobre a parte de fault injection, que é uma parte que, no geral, tem um pouco menos material nos livros. Aqui também algumas referências sobre teste de segurança.